Fala filhão, aqui quem fala é o Show e nesse vídeo eu vou conversar aqui com o meu grande amigo Matheus Rocha, que é estudante do 10º período de Medicina da UFMG, para ele poder dar uma perspectiva de quem está de dentro do curso, para você que quer fazer Medicina e tem um grande sonho de ser médico, para ver se é realmente isso que você quer e para ver o que você pode encontrar ao longo do curso de Medicina. Então, primeiramente, prazer ter você aqui. Bom, Rocha, né? A gente chama ele pelo sobrenome, né? E Matheus Rocha é muito sério, então só Rocha mesmo. Cara, primeira coisa, me conta mais de você, onde você estudou antes de fazer medicina na UFMG, desde o ensino fundamental, ensino médio, se você fez cursinho, o que você fez antes até chegar na medicina aqui da UFMG? Bom, cara, eu sou de Caratinga, né? Como você já sabe mesmo. E quando eu tinha 15 anos eu passei no Colune. Sim. Que é o Colégio Federal de Viçosa, é bem conhecido na minha região, né, que é o melhor colégio público do país. E foi muito bom fazer ensino médio lá, porque você tem contato com o meio universitário, e a gente não estudava lá só matérias de ensino médio, a gente estudava algumas matérias da graduação já. Então você tinha alguma noção das áreas, principalmente de exatas e biológicas. Que matérias de graduação, por exemplo? Eu fiz cálculo, fiz geometria analítica. Alguma coisa relacionada à medicina? A bioquímica que a gente via era mais avançada do que o normal. Tinha até uma brincadeira lá do pessoal do FV que a gente via mais coisas no ciclo de créditos do que o povo da bioquímica. Era tipo assim, então você ganhava uma certa noção a mais. Mas não muita também, em comparação com quem está no ensino médio. Entendi. Não fiz cursinho, porque o colégio preparava muito, então a maioria das pessoas que está lá consegue entrar para graduação direto. Sim. E o Colune, ele dá cota no SISU, na Universidade Federal? Dá. E você lembra qual posição você passou quando você fez o Enem e jogou sua nota no SISU? Eu passei na cota de escola pública, mas eu não tenho a menor noção mais, cara. Eu passei na primeira chamada, mas entendi. Quase 6 anos, né? Já dá pra ter uma noção que foi, então, um negócio bem certeiro, né? E por que você escolheu medicina? Então, cara, foi mais uma coisa de dúvida. Eu cheguei a fazer mecânica, não sei se você sabe. Ah, não sabia. Não sabia? É mesmo? Engenharia mecânica? Fiz engenharia mecânica na FMG, 6 meses. Olha. Mas até hoje eu não sei se eu larguei muito por não ter gostado do curso, porque o curso era até legal. Nenhum curso no início é muito legal, você vê coisas muito básicas, né? Mas assim, eu não me adaptei muito à vida em Belo Horizonte. Sempre fui de cidade pequena, de Caratinga, depois morei em Viçosa, que é menor ainda. Aí cheguei, não conheci ninguém, eu não sei o que aconteceu, foi a única pessoa que passou engenharia mecânica na FMG do Colune na época, geralmente passava um monte de gente. Mas porque as pessoas não queriam ou porque o pessoal realmente mandou mal? Meu ano teve uma certa febre de muita gente que acabou migrando para medicina. Sei. E as pessoas que engenharia mesmo acabaram que ou foram para a USP ou foram para algumas faculdades que a nota era mais baixa que o FMG. Aí eu acabei vindo sozinho, não conhecia ninguém. Acho que na medicina tem um pouco de diferença, assim, que o povo te acolhe mais do que na engenharia. Então, na engenharia você fica meio assim, é mais difícil de fazer amigos. Aí eu tava me sentindo muito assim, desamparado em Belo Horizonte, eu acho que isso me afetou um pouco eu gostar ou não do curso. E foi na UFMG, né, que você fez engenharia também. Eu lembro que eu também já fiz engenharia, né, 3 períodos, e de fato, hoje eu percebo que na administração o pessoal é muito mais unido que na engenharia, né, tinha muito mais individualismo. Aí você resolveu largar a engenharia e escolheu medicina. Eu tinha alguns amigos fazendo graduação de medicina na própria UFMG, eles estavam gostando muito. E quando eu terminei o terceiro ano, eu já estava um pouco na dúvida entre medicina e engenharia. Eu falei, não gostei tanto, não tô me dando bem aqui, não tô muito feliz, vou trocar, tinha nota para trocar, troquei. E aí você tinha medicina como um dos seus objetivos de cursar, porque você sempre achou que era a sua área, vocação, vontade de ajudar as pessoas, ou mais pelo fato da grana que recebe um médico, enfim, essas questões mais financeiras? A minha principal coisa na época, assim, todo mundo quer ganhar bem, né? Quem falar que não quer ganhar bem, tá mentindo. A medicina tinha isso, mas a engenharia também pode proporcionar isso. Na época eu tinha muita vontade de voltar para o interior. E eu não tinha muita vontade de ficar migrando muito para os lugares. O engenheiro faz isso muito. Sim. E a medicina te permite fixar num lugar, né? Então isso foi muito importante para mim, para decidir isso na época. E somado a isso, assim, eu não tinha muita certeza do que eu queria, entendeu? Porque eu não conhecia muito, eu não tinha muita noção como é que um médico... Médico você tem mais, que você acaba indo muito no médico durante a vida. Mas o que o engenheiro fazia, o que o advogado fazia, o que o médico fazia... Eu achava a teoria do que se faz, assim, a ciência da medicina interessante com a ciência da engenharia. Sim. Então foi mais pautado nisso. Foi poder escolher o lugar que eu ia morar, que a medicina permitia isso, ainda permite um pouco, não tanto igual antigamente, quando eu entrei, mudou muito, né? E claro, tem uma estabilidade financeira,
é uma ciência bacana de estudar. Legal. Então, quando você pensou que a questão teórica da medicina podia ser interessante para você, você já tinha tido algum contato ou foi simplesmente por olhar o que as pessoas estudavam e meio que pensar, pode ser que eu goste disso? Então, tem um amigo meu que formou comigo no Coluna, que hoje até é meu veterano aqui na faculdade, o Gustavo, e ele estava fazendo medicina, e as coisas que ele falava que estudava eu achava muito interessante. E ele me mandava vários vídeos de cirurgia, eu vi um documentário muito legal da BBC, História da Cirurgia, eu achei aquilo assim, muito legal, tipo assim, fiquei falando, como é que chama o documentário? BBC, História da Cirurgia. Aí ó, BBC, a História da Cirurgia, para você que quer saber um pouco mais sobre o que se aprende no curso de medicina, isso pode dar uma visão interessante sobre cirurgia, no caso, né? Sim, não, é muito fera. Conta a história inteira de como as pessoas aprenderam anatomia, anestesia, sutura. Só que aí eu achei, não, pô, quero aprender a fazer isso, sabe? Eu acho que seria um conhecimento legal de se ter e troquei. Tá, legal. Bom, e como é que foi a sensação de ser aprovado num dos cursos mais concorridos do Brasil, numa das melhores universidades do Brasil também, que é o UFMG? Tipo, foi muito bom. Mas assim, como a gente estava no Coluna, lá um colégio que sempre aprovou muitas pessoas... Você já esperava? Eu já esperava. Então não foi uma grande surpresa, né? Não, é porque lá é muito difícil. Se você sobrevive 3 anos no Coluna, provavelmente você vai passar na faculdade pouco. Entendi. Tipo, todos os meus amigos mesmo assim, é passaram. muito gratificante poder estar estudando numa universidade como a UFMG, né? Bom, e você gosta de estudar na UFMG em termos da instituição, assim? Você acha que ela realmente se destaca, como dizem por aí? Cara, hoje eu tenho uma visão um pouco diferente disso. É muito bom, tem um nome muito bom, tem uma infraestrutura boa, mas eu acho que muitas vezes as pessoas pecam lá de achar que só isso vai resolver a vida delas, entendeu? Você está num ambiente bom, todo mundo lá é muito esforçado, então todo mundo estuda muito, cria-se um ambiente que te força a querer mostrar mais, querer ser melhor, assim. Bem competitivo, né? É, bem competitivo. Mas assim, hoje eu vejo que a distância entre algumas faculdades com menor nome é menor do que eu imaginava antes de entrar. Sim, você achou que não é uma distância tão discrepante, né? É, de infraestrutura que eu tô falando, de qualidade do ensino. Agora, de ambiente competitivo, eu acredito que é assim. Joga pra frente. Tá, aproveitando, vou até me dar uma outra pergunta, que muita gente, acredito que você que está vendo o vídeo, que é muito medicina numa federal, mas, claro, você só estudou até hoje na UFMG, né? Então talvez você não tenha uma noção, mas pelo que você ouve falar, pelas pessoas que estão envolvidas aí no mesmo meio, existe uma diferença tão grande entre uma faculdade de medicina particular e uma federal como a UFMG? Então, a principal diferença, na minha opinião, que eu vejo, que é a mesma diferença que eu via no Coluna em comparação aos meus amigos que estudavam nos colégios particulares. Quando você está num ambiente muito competitivo, te joga pra cima, sabe? Porque o seu muito, você vê que não é tanto. Sim. Eu lembro disso quando eu tava no Coluna com um amigo meu, falando, não, eu tô estudando muito, sabe, no terceiro ano, eu tô estudando 2 horas por dia. Tipo, no Coluna, quem estudava 2 horas por dia é quem não estudava nada, entendeu? E aí acaba que eu acho que acontece a mesma coisa. Quando você tá num ambiente que todo mundo é muito esforçado, você tipo, faz, pô, cara, eu tô fazendo pouco, eu posso fazer mais, tem gente fazendo mais, eu vou fazer mais. Então acho que isso cria uma diferença boa. Mas mais isso, assim, infraestrutura, aqui mesmo em Belo Horizonte, né? Tem muitos hospitais, né? Então, o pessoal cidade acaba, grande. Isso, o pessoal acaba fazendo estágio em hospitais tão bons quanto os nossos, às vezes até melhores. Ou nos mesmos, eu já fiz estágio em hospitais que tinham pessoal da UniBH, da Unifenas. Então acho que em termos de infraestrutura, ensino, não difere muito. Não varia muito, né? Aproveitando então essa ideia de estar falando que você estudou no Coluna, um colégio federal, muito competitivo e provavelmente você tinha que dar seus pulos ali para conseguir manter uma média boa. O meu curso é sobre como estudar melhor e como desenvolver métodos de estudo mais eficientes. Eu queria saber se nesse meio tempo, sobretudo no Coluna, se preparando para o Enem, você tinha algum método especial, alguma coisa que você fazia que foi tipo segredo para você conseguir boas notas no Enem e também a aprovação? Ou você só estudava normalmente? Só estudava normalmente, o maior tempo que eu conseguia, basicamente. Tá, legal. Bom, agora uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Porque às vezes a gente fica lá preparando para o Enem e, nossa, que eu estou estudando, eu nunca estudei tanto na minha vida, eu preciso mandar muito bem, tirar 100 e tantos pontos, 160 questões, não sei. E aí a pessoa acha que depois que ela passa no Enem, aquilo nunca mais vai ser necessário, né? Agora, a realidade você estuda mais na faculdade do que se prepara para o Enem? E se sim, quanto mais? Não, muito mais. Muito mais, nem se compara. Primeiro período é assustador, cara. Primeiro período? Tipo assim, eu tenho muito amigo de engenharia, de medicina, de direito. A gente acaba falando que
todos são muito mais, só que são muito mais diferentes, sabe? E o da medicina eu acho que é o volume, cara. Minha noção de muito mudou muito. Minha noção do que é estudar muito mudou muito. Tipo, quando eu entrei, eu lembro que o Column Pulse, eu tinha que aprender em biologia, 40 páginas, era tipo assim, nossa, que é isso, Hoje você chega pra mim e fala, não, vai cair 40 páginas na prova, nossa, tipo, começa a rir pouco, tá bom demais, 40 páginas. Minha noção de muito mudou muito e o primeiro período eu achei isso difícil, você demora a adaptar, porque é muita coisa, muita. E o pessoal da engenharia fala a mesma coisa, o pessoal da engenharia já chega e fala assim, Sim. É muito mais difícil as provas, né? As provas são muito difíceis de passar. O pessoal do direito trabalha desde o início, eles são muito sem tempos. A distância do tanto que você se ocupa aprendendo e se desenvolvendo na faculdade é muito maior do que antes. Então, ó, pra você que tá querendo entrar em medicina e acha que só fazer o Enem, passar ali numa faculdade federal, até mesmo numa particular, cara, não vai achando que acaba ali depois que você é aprovado, porque a faculdade vem com tudo, né? Esse é o recado aí. E além de ser mais volumoso, é mais difícil? Não acho mais difícil. Não acho. Depende muito do seu perfil, cara. Assim, igual, medicina, o estudo de medicina envolve muito mais assimilar a informação e ficar com aquela informação. Se você é um cara, às vezes, que tem dificuldade de ler uma coisa e aquilo ficar na sua cabeça, você vai achar muito mais difícil. Eu tenho amigos que acham medicina muito mais difícil do que o ensino médio. Porque eram, às vezes, caras que eram muito bons de conta, de raciocínio, e não tem mais isso. É mais decoreba. Não chamar de decoreba, assimilar a informação e reter aquilo e conseguir associar padrões. Entendi. Só que eu sempre fui um cara que, tipo assim, memória foi uma qualidade que eu sempre tive muito, então eu não acho tão difícil, sabe? Sim. Mas, por exemplo, talvez uma pessoa que tem essa qualidade que eu tenho, mas está fazendo outro curso que envolve mais raciocínio, ou aí já vai achar outro curso mais difícil. Sim. Ou no próprio direito, que é muita interpretação, por exemplo, são os cursos que eu tenho mais contato, as pessoas que têm mais contato. E meus amigos acabaram fazendo só essas 3 áreas. Então eu acho que depende muito do seu perfil, do que... Eu, como medicina, eu acho que envolve muito memória, e memória sempre foi uma qualidade minha muito forte, eu acho Já que... faz parte um pouco da sua vocação, né? Sim. Tá. De habilidade, não chama de vocação, chama de habilidade para aprender. Assim. Outras dúvidas que muitos alunos que estão aí almejando fazer medicina têm, que claro, a gente pensa sempre nisso quando a gente quer escolher um curso, que é a seguinte, eu já saio da faculdade rico? Depende do que você chama de rico, cara. Pode falar valores para o pessoal aí que está assistindo ter uma noção mais concreta assim, de quanto que costuma ganhar quem acaba de formar em medicina, enfim. Então, depende do que você está disposto a fazer, de onde você está disposto a ir. E, assim, pra mim, do meio que eu cresci, da renda da minha família, pra mim você tem possibilidade de sair do que você está chamando de rico. Medicina hoje, isso ainda é muito bom no curso, assim. Tá formando muita gente, né? Abriu-se muita faculdade desde que eu entrei na faculdade, muita vaga, então isso tende a mudar, sim. Mas no momento hoje, assim, se você querer ficar numa cidade de porte de Belo Horizonte e trabalhar uma semana inglesa, né? 40 horas semanais, você consegue formar aqui ganhando uns R$8.000, entendeu? 7.500 até 9. Se você quiser ir para o interior de Minas e trabalhar mais, trabalhar uns 50 horas por semana, você consegue ganhar uns 14.000, 15.000, trabalhar uns 60 horas, você ganha esse valor. Tem amigos que foram para Goiás, Nordeste, e conseguem trabalhar umas 60 horas por semana e ganhar R$20.000 por mês. Entendi. A medicina te permite isso, recém-formado, cara. Primeiro emprego. Primeiro emprego. Só que trabalhando bastante, é um trabalho muito cansativo. Não pensa que 60 horas são tranquilas, cara, é muito cansativo. Mas a vantagem que eu vejo na medicina em comparação aos outros cursos é a garantia, ainda tem, a empregabilidade ainda é de 100%, não trabalha com medicina quem não quer depois de formar mesmo. Tem vaga sobrando. E você consegue ganhar, você vê que tem essa oportunidade do Mais Mestre. Mais Mestre paga de 12 a 14 mil para pessoa, 30 horas. E vaga sobrando, né? Vaga sobrando, todo semestre tem convocação e sobra vaga. Só que, claro, é isso também de assim, não são às vezes lugares tão bons de morar, você ainda tem, às vezes tem que sair do seu ambiente, você é mineiro, viveu a vida inteira em Minas, vai para Goiás. Mas assim, tem amigos meus que conseguem bons salários assim, de R$15.000 no interior de Minas Gerais, cidades boas. Tem amigo que mora na região de Barbacena, trabalhando, conseguindo tirar uns R$20.000 por mês, cara. Trabalhando quantas horas, mais ou menos? Uns 60 horas por semana. Medicina pode até um pouco mais, uns 22.000. Entendi. Então, medicina continua sendo o curso que realmente, eu acredito que seja o que mais paga no primeiro emprego, né? Só que tem um adendo. Você como generalista, que é um médico recém-formado, ganha isso, é isso aí que você vai ganhar e nunca vai subir. É impossível qualquer uma dessas pessoas que eu falei ganhar mais do que isso. Eles não conseguem subir R$1 de salário deles, a não ser que eles aumentem a carga horária de trabalho deles, entendeu? Entendi. É uma carreira assim, você começa ganhando muito, mas você vai ganhar aquilo. Se você não se especializar, a especialização é outra história, o jeito que você cresce na carreira.
mas não tem como subir o salário, só se você trabalhar mais. Entendeu? Começa muito bem em comparação com as outras, mas é estático. Sim, não tem tanta perspectiva de evolução, mas é um padrão bem Muito assim, bom, elevado muito para a bom média padrão que a gente está acostumado. Para o país que a gente vive é um baita salário. Mas, assim, isso é do médico não especialista. A carreira do especialista é muito diferente da carreira do não especialista. Muito, totalmente diferente. Daqui a pouco a gente fala dessa parte mais de especialização, tem uma pergunta que é bem voltada para isso. Mas só voltando um pouco mais sobre a questão da experiência do curso. Em comparação ao que você esperava e ao que de fato foi medicina até agora, você no 10º período. Dentro das expectativas, está sendo muito diferente do que você esperava, enfim, se sim, positivo ou negativamente? Para você, Rocha. A minha opinião? Sim. Alguns pontos foram negativos e outros positivos. Assim, realmente, eu gosto de cirurgia. Achei fascinante, estou fazendo internato de cirurgia agora. Assim, realmente não, cara, é sem noção, assim, é inacreditável as coisas, você vê que as pessoas conseguem fazer. Mas ao mesmo tempo também algumas expectativas, assim, eu acho que às vezes você fica muito preso dentro da medicina, de muito assim, assimilar informação e comparar padrão, eu acho que eu sinto um pouco falta de raciocinar mais. Sim. Entendeu? Então isso foi um pouco assim... Você não precisa criar tanta coisa. Exatamente, seguir um você não cria. script de sempre. Exatamente, medicina seguiu um script. Isso foi um pouco decepcionante pra mim, Você sabe? acha que você poderia estar fazendo mais? Sim, pensando mais, assim, eu gosto disso, né? Quem não gosta, é uma boa área, quem prefere seguir um script, tudo direitinho na vida. Mas, assim, em termos também de... Pô, eu vi aquele documentário antes de entrar da cirurgia, e quando eu vi alguém operando, assim, cirurgia de verdade, né? Sem ser essas coisas de pelezinha, tirar fita, eu achei mais fascinante ainda, é muito interessante. Mas é muito script. Entendi. Então, isso é muito do meu perfil também. Eu era um cara que gostava muito de matemática, muito de resolver equação, resolver problema, pensar em coisa nova. E para quem é médico e às vezes não gosta muito de seguir script, tem os médicos que empreendem no ramo também, né? Sim. Você conhece muitas pessoas que... Geralmente é quem costuma abrir um próprio consultório, de repente um pouco mais um complexo, assim, e acaba empreendendo, né, ou não? A medicina é uma carreira que, se você for especializado, te obriga a empreender, cara. Muito difícil você não empreender. Isso é legal. Tira você do conforto. Você é obrigado a abrir seu próprio consultório, a comprar cotas em hospitais, começar a trabalhar no hospital, produzir ali, entrar para uma equipe, junto com a equipe, vocês angariarem pacientes, fazerem os casos. Então, sim. Já é um desafio um pouco maior. Né? É um desafio maior, claro. Nessa parte de empreendimento, sim. Quando eu falei mais de seguir script, é da execução da ciência. Sei. Da ciência médica, do serviço médico como ciência, execução. Mas assim, você tem que empreender, tem que se virar, você tem que entender de finanças, para você não se perder nisso. Tem várias opções, você pode abrir algum negócio de exame, você vai ter que aprender a lidar com aquilo. Sabe, tudo que envolve um negócio, a demanda que você tem, o local que você vai colocar seu negócio. Então sim, tem isso. Permite esse desafio. É quase obrigatório esse desafio. Bom, muitas pessoas também têm uma dúvida de que se é necessário entrar no curso gostando e se é possível desenvolver esse gosto ao longo do curso, vendo as coisas mais na prática. Acredito que varia muito de pessoa para pessoa, mas de uma maneira geral, contigo, o que você acha, o que você vê assim, das pessoas que estão ao seu redor com relação a isso? Você conhece pessoas que não gostavam muito e começaram a gostar muito depois que foram... Conheço os dois tipos, cara. Os dois tipos. Gente que entrou achando que ia ser a coisa mais maravilhosa do mundo e se decepcionou muito e não gosta. E conheço gente que entrou achando que era mais ou menos, entrou por entrar, né? E tem gostado mais, viu coisas que agradou muito. Acho que a gente escolhe graduação muito novo no Brasil, isso é muito difícil. Então, cara, isso meio que não é só medicina, acho que qualquer graduação é meio que jogar no bicho, saca? Tipo, você mesmo tentou mecânica, eu tentei automação antes de tentar ADM. Exatamente. E eu acho que isso é meio difícil de falar, né? É uma coisa, qualquer graduação que a pessoa for fazer, ela vai passar por isso. E qual que é o recado que você pode deixar para as pessoas que entram só pensando em ganhar dinheiro lá no final do curso, quando formar? Não vale a pena. Não vale a pena? Não vale a pena. Tem algum motivo, assim, alguma coisa que queira explicar o porquê de não valer a pena? Não tem dinheiro que paga se levantar todo dia e não fazer uma coisa que você não gosta, cara. Olha, o que ele está falando aqui, eu também concordo demais. Independente do tanto que aquele curso costuma pagar quando você forma, quanto que é o piso salarial, as oportunidades que você vai ter, se você não fizer o que gosta... É difícil a pessoa de 17 anos pensar nisso, sabe? Sim.
A gente ainda é muito imaturo nessa idade, mas falando como alguém 7 anos depois, assim, mais velho, pensei muito nisso. Isso foi muito decisivo até para eu pensar entre o que eu queria. Tipo assim, eu não ia fazer uma coisa que não pagasse bem. Engenharia e medicina pagam bem. Mas não pensa nisso não. Se você tem vontade de fazer uma coisa, vai e faz. Vale muito mais a pena você acordar todo dia e fazer uma coisa que você gosta para não ganhar tanto, do que acordar todo dia e fazer uma coisa que você não gosta e ganhar muito. Você vai ser frustrado, cara. O problema é que tem muitas pessoas no Brasil, né? Eu já recebi várias mensagens de pessoas do tipo, meus pais querem que eu faça medicina, pô, mas eu não quero muito, eu gosto mais de fazer, sei lá, nutrição, e as pessoas acabam se sentindo pressionadas, né? Então, para essas pessoas também, de repente é importante conversar com o pai para ver se... Você não vai estar morando com seus pais o resto da vida, eles são importantes na sua vida, mas tem que conversar, não vale a pena, eles têm que entender que isso não é para você, às vezes você faz outra coisa. E existem formas de ganhar dinheiro em outros cursos, né? Quando você gosta, você faz aquilo com muito mais prazer, automaticamente você vai se tornar uma pessoa muito mais de sucesso e isso, consequentemente, vai te trazer mais retorno financeiro, né? Sim, concordo plenamente com você. Bom, um outro ponto que é muito importante a gente falar com relação ao curso de medicina é que muitas pessoas pensam que são só 6 anos, né, de formação, só que a gente sabe que por causa das especializações que a gente estava até conversando mesmo, não é bem assim. Então eu queria que você explicasse um pouco para quem está assistindo como é que funciona esse ciclo de formação, desde o ciclo básico, quando a gente aprende as coisas básicas e é mais teoria, desde quando a gente começa a aprofundar no curso, começa a atender paciente, ter algumas coisas mais na prática, até a gente se tornar médico e se preparar e estar pronto ali para entrar no mercado de trabalho. Como é que funciona esse? Olha, cara, você entra, né? São 2 anos de ciclo básico, onde você basicamente estuda a fisiopatologia das doenças e como elas se cometem no corpo humano e o entendimento geral do corpo humano. Você estuda anatomia, bioquímica, fisiologia, você entender como que o corpo funciona e como ele é acometido por algumas doenças. Depois você vai para o ciclo clínico, aprender a atender pacientes, a usar o conhecimento prévio de como as coisas funcionam. Você aprende farmacologia também, né? Precisa aprender a tratar. Então, peraí, até o ciclo básico você não atende ninguém? Não. A partir de qual período, assim, que você começa a ter mais contato com o paciente? Na UFMG no 4, todos os cursos de todos os outros lugares no 5º. Ah, é? Por que, sabe? Não sei explicar, só a UFMG que faz isso. Meus amigos de todos os outros lugares é no 5º. Mas a UFMG você começa a atender dentro do ciclo básico, né? No 4º período você está tendo matérias básicas e atendendo pacientes. E aí, primeiro é só teoria, não é chato, não, essa parte ficar só querendo aprender? Foi a parte que eu mais gostava, cara. É mesmo? Entendi. Mas pode variar de pessoa para pessoa. Sim, a maioria da galera não gosta, eu gosto. Eu acho esse entendimento científico muito interessante. E aí depois eu suponho que a parte teórica vai substituindo a parte prática vai substituindo a parte teórica. E como é que é essa mudança ao longo do curso? É um pouco angustiante, cara. A medicina é muita informação. Medicina é a ciência. Angustiante? É um pouco, no início. Sim. Você sente que você não sabe o que você está fazendo. Tipo um cego do tiroteio. Mas assim, é muito repetitivo, como eu já tinha falado antes, é muito script. Então, com o tempo você começa a pegar esse script aí você começa a fazer essas coisas, você vai pegando e consegue no dia a dia executar as coisas, vai ficando, você se sente mais à vontade. Mas eu não acho que só a faculdade, só a graduação consegue te preparar para você estar apto para o mercado de trabalho. Por isso que eu acho que o ciclo de especialização é essencial. Entendi. Mas aí, antes mesmo de formar, dentro dos 6 anos, você começa você para de ter mais essas partes teóricas e começa a ter muito menos prova, por exemplo. Eu sei que acho que você tem uma prova por semestre, se eu não me engano, 2 por semestre, olha só como é que as coisas mudam ao longo do curso. E aí, fica mais difícil ou mantém o mesmo nível de dificuldade? Acho que mantém o mesmo nível, né? Você começa a ter mais obrigações e tem que estudar menos coisas teóricas. Tá, e com relação à especialização, porque você falou que aquela pessoa que forma tende a ganhar um salário ali bom, mas não tende a sair muito daquilo. Quanto tempo vai ali de especialização? Como é que funciona? São 6 anos de curso e no mínimo mais 4 de especialização. Tem as opções de 3, mas hoje em dia é muito difícil trabalhar só com 3 anos. Você tem que se especializar numa coisa, depois se especializar mais. Tem especializações que duram até mais 6, 7 anos. Então, para você que está querendo entrar, fazer curso de medicina, é muito importante ter em mente que não é um curso, a menos que você queira viver ali com o seu salário que não vai crescer ao longo do tempo, é muito importante que você tenha em mente que não são só 6 anos, que pode se estender até 10, 12, né, 13 anos. Quem entrar com a cabeça que vai ficar só 6 anos vai se frustrar um pouco. Você tem que estar preparado para estudar ali, ficar como quase assim, vamos dizer, aluno. Na especialização você recebe um valor, é R$3.000 a bolsa,
Mas ficar como aluno, assim, 10, 11 anos... Outro dia você me falou um negócio que eu achei bem chocante, assim, porque o Rocha tá no 10º período e ele falou, cara, é difícil de acreditar às vezes que eu ainda tô em 50% da minha formação, né? Sim, isso pra mim é muito difícil, cara. Primeiro, outra coisa ruim, as outras graduações eles fazem estágio remunerado. A medicina tem muito pouca oportunidade de estágio remunerado. Como a gente já faz o estágio obrigatório nos 2 últimos anos do curso, que é o ciclo de internato, é difícil você conseguir, não tem tanto espaço para estágio remunerado igual tem nas outras graduações. Então você fica muito tempo sem receber nada, sem só se sentir tão produtivo. Na parte do planejamento e execução Exatamente. vai só adiando. E a residência, que é a especialização, é um período que você ocupa o seu tempo inteiro na especialização. Então é muito difícil também você começar a dar uma guinada na sua carreira. Meio que se você começa a sua carreira bem mais velho, com 30 anos. Isso, pra mim, às vezes é um pouco angustiante também, cara. Você tem que ter cabeça pra saber, eu vou ficar 11 anos, E paciência, 10 anos, né? paciência. Entendi. E assim, quem sai da especialização direto, o salário também não difere muito de quem foi trabalhar direto, só que você tem muito mais oportunidade de crescer. Aí, mas quando você tá falando de especialização, o salário passa dos 20 mil que a gente tá conversando para coisas bem mais astronômicas e varia também de... Ou não também, depende do jeito que você conseguir tocar a sua carreira. Você pode ganhar menos do que aquilo, depende tanto que você quer Você trabalhar. conhece gente que tanto especializado ganha, sei lá, que é 30 mil quanto 80 mil, né, por mês. Tipo assim. Conheço, mas conheço gente que ganha 10 também, entendeu? Pessoas que acabaram seguindo carreiras que não permitem ter tanto ganho, preferem trabalhar menos, porque eu conheço gente que ganha muito, mas que trabalha muito, cara. Uma rotina que eu mesmo não gostaria de ter. Entendeu? Estressante, trabalho o dia inteiro. E falando mais sobre trabalho, mercado de trabalho. Hoje em dia a gente vê praticamente uma faculdade de medicina a cada esquina, são centenas de faculdades de medicina formando milhares de alunos, né, anualmente. E aí já começa de repente a surgir um papo sobre questão de saturação de mercado. Você falou que atualmente a gente está bem tranquilo, vagas sobrando, o negócio dos mais médicos que a gente comentou. Mas será que essa realidade de se tornar um mercado saturado tá muito mais perto do que a gente imagina? Tá, isso é coisa de 10, 20 anos, assim, começar a ficar ruim, cara. Ruim. Você já viu alguma transformação, sei lá, de repente no valor que se paga num plantão hoje em dia? Meus amigos que formaram há 4 anos atrás, o plantão pagava o dobro do que paga hoje em Belo Horizonte. Esse valor é tipo quanto? Hoje uns R$800, os meninos contam que os amigos meus assim, que já formaram, que eles ganhavam R$1.500, R$1.600, R$1.800 em plantão. Entendi. Tipo, tá mudando muito mesmo. Eu tenho amigo que formou há mais tempo ainda, uns 8 anos atrás. Ele ganhava 35 mil, assim, trabalhando pouquíssimo. Hoje é quase impossível, cara, acabar de terminar a especialização e ganhar isso. Tá piorando uma velocidade muito rápida, porque realmente tá formando muito. Desde que eu entrei na faculdade, abriu o dobro de vaga de medicina que existia. Hoje em dia são quantos? São 35 mil vagas de medicina. Quando eu entrei era 17 mil no país. Aí, ó. Só a UFMG são quantas pessoas que formam? 320 por ano. Ciências médicas, acho que aqui em BH, né, tem faculdade de ciências médicas, 400, né? De fato, um valor bastante assustador. Então, suponho mesmo que vai se tornar saturado mais rápido do que a gente pensa. Não, é bem rápido. É bem rápido, principalmente pro generalista. Principalmente. Que é aquele que não é especializado. Essa realidade de você se formar, não especializar e ganhar aqueles salários que a gente falou antes, vai acabar. E bem rápido, assim, eu acredito. Beleza. E bom, outro dia eu estava conversando com o Rocha sobre a questão da tecnologia, como é que ela pode afetar vários setores da economia e também como é que a tecnologia pode afetar a medicina, né? Que ela está cada vez mais presente, né? A gente vê vários aparelhos, vários artefatos tecnológicos que ajudam os médicos a tirarem várias conclusões, fazerem vários procedimentos. E o que a gente pode esperar dessa parte de especialização, tendo em vista que a tecnologia está cada vez mais presente? Isso é uma coisa difícil de falar, porque ninguém sabe direito a velocidade que isso vai acontecer e como vai ser. Mas o que eu tenho lido e visto as pessoas, especialistas falando, é que no futuro não vai ter como mais separar. Quem não gosta de tecnologia não vai conseguir trabalhar com medicina. E às vezes eu vejo muita gente falando assim... No futuro de quantos anos, mais ou menos? É muito difícil falar isso. Mas é uma transformação que todos os setores da nossa economia estão sofrendo. A medicina mais devagar, mas sair do analógico e para o digital. E eu acredito, assim, eu vejo muita gente que faz medicina e não gosta muito de tecnologia, não queria fazer engenharia de jeito nenhum. Acho que a pessoa entrar com essa cabeça é muito ruim. Porque quem tiver essa cabeça não vai conseguir se adaptar no mercado no futuro, entendeu? Vai conseguir, assim, eu acho que vai ser necessário as pessoas aprenderem cada vez mais trabalhar com essa área digital. Tem como dar um exemplo do que você supõe que pode acontecer? Em vez da pessoa se especializar, hoje elas fazem de um jeito, como é que pode ser
daqui a um tempo? Hoje a gente dá o diagnóstico. Já existem algoritmos que dão diagnóstico, já existem imagem, por exemplo, a área que está sendo muito impactada, já existem computadores que dão o diagnóstico pela imagem sem necessitar diretamente do humano. A gente ainda não chegou na parte que a gente ignora o olhar humano. A máquina dá um diagnóstico, mas o médico confere, aumenta a acurácia do diagnóstico. Mas a tendência é a máquina, com a força computacional aumentando, ter cada vez mais acurácia nisso. E aí aí os estudantes de medicina vão ter que começar a estudar mais o uso das máquinas do que, exatamente. de fato... Do que hoje a gente não tem nada disso, né? Uhum. No MIT, por exemplo, as pessoas já têm algumas matérias relacionadas a isso, aprendizado de máquina, na escola de medicina, porque vai estar se tornando cada vez necessário o médico saber lidar com dados, ciência de dados, algoritmos, saber criar isso, programação. Interessante. Mais alguma coisa que você quer falar sobre essa parte de tecnologia? Não, Você acho que gosta muito de ler dessa área? Acho importante quem está entrando entrar com a cabeça aberta para isso. Entendi. Entendeu? Tentar aprender isso é importante. Beleza. E para finalizar aqui, né, essa entrevista, esse bate-papo com meu amigo Rocha, cara, deixa aí um recado pro pessoal que tá querendo fazer o curso de medicina. Pode olhar lá no olho deles, velho. Olha, eu acho que não entra só por dinheiro, não vale a pena. Entra com paciência, porque demora muito tempo, 10, 11 anos, 12 anos. E entra com a cabeça aberta para conseguir se adaptar às mudanças que vão ter. É muito legal, mas só pelo dinheiro não vale a pena, pode ser frustrante. Eu acho que o número de gente que quer fazer medicina, em comparação à população geral do nosso país, eu acho muito grande, eu não acho que faz sentido, eu acho que muita gente quer por motivos errados. E é isso. Beleza, então, gente, é isso, essa entrevista com meu amigo Rocha, para dar uma perspectiva mais realista, e até assim, ele mostrando um pouco do ponto de vista dele, da experiência dele, para você que só pesquisa no Google e de repente não tem tanta informação e não conversa com tanta gente que cursa medicina ou que é médico, tá aí um pouco para vocês ponderarem e decidirem melhor se é exatamente isso que vocês querem, beleza? Obrigadão, Rocha, tamo junto, e é isso aí, galera, tamo junto também.